Olá! Hoje eu vou trazer para vocês um texto da psicanalista Melanie Klein, que é uma das clássicas da psicologia, né? Na nossa faculdade de psicologia a gente estuda muito Melanie Klein, porque ela foi discípula de Freud e estudou muito o desenvolvimento infantil, estudou muito a relação mãe-bebê e qual o impacto que essa relação causa na nossa vida adulta. E então, esse texto, ele fala muito sobre tudo que eu venho falando aqui no canal, sobre trauma complexo, sobre relacionamento com narcisista ou borderline ainda na infância, qual é o impacto que isso causa, né? Uma relação disfuncional causa no psiquismo infantil e que acaba se tornando um padrão de relacionamento para a vida adulta. Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Carla Nascimento, eu sou psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano e tenho me especializado em transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. Aqui no canal a gente fala bastante sobre esse assunto, então se você se interessa, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, porque quase toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato do Instagram, para que vocês vão na minha bio, vocês vão ver os outros contatos que eu tenho para marcar uma sessão experimental gratuita comigo, para poder conversar comigo, entender melhor como é a psicologia sistêmica, que é a minha abordagem, para você poder ter acesso ao meu livro que fala sobre o relacionamento com borderline, como ter um relacionamento mais leve com borderline, que tem também o meu webinário gratuito em que eu ajudo casais a se entenderem melhor, entender o que se passa ali na cabeça um do outro melhor e melhorar a comunicação. Já tem dicas ali no meu webinário para melhorar muito a comunicação. Enfim, tem um monte de coisa lá na minha bio do Instagram que vocês têm acesso e que vai ajudar vocês nos seus relacionamentos. Mas agora vamos começar aqui o nosso vídeo, o nosso bate-papo sobre desenvolvimento infantil e o impacto da relação mãe-filho, mãe-bebê para a vida adulta. Nesse texto da Melanie Klein, ela fala o seguinte: o nome do texto é Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Esse texto é de 1959, mas ele é muito atual, gente. Vocês vão ver que tudo que eu falo aqui dos autores mais recentes sobre trauma complexo, a Melanie Klein ela já tinha observado antes. Bom, qual é a ideia central desse texto? A forma como vivemos o mundo adulto, nossos amores, medos, culpas, ambições, inseguranças, têm raízes profundas na infância, especialmente nos primeiros anos de vida. Então ela explica que a infância, ela não é apenas um começo. Ela é um período em que o psiquismo está sendo construído, em que a personalidade está sendo consolidada. E, mais ainda, é um período em que nós estamos construindo mapas emocionais que vão influenciar toda a nossa vida. Então, gente, o adulto ele não começa do zero. Eu era criança, aí aquilo tudo ficou para trás. Agora eu sou adolescente, a infância ficou para trás. Agora eu sou adulto, ficou tudo para trás. Não, o adulto, tudo que ele vive hoje, a maneira como ele vê o mundo, como ele interage com as pessoas, na verdade é uma reativação das experiências infantis. É uma repetição de formas antigas para lidar com a frustração. É uma tentativa de reparar feridas emocionais lá da nossa infância. Então, vamos olhar cada um desses itens aqui que eu falei. Reativação de experiências infantis. O que significa isso? Se na sua experiência infantil você foi muito negligenciado, ou seja, quando você precisava de ajuda, ninguém te ajudava. Quando você estava com fome, as pessoas demoravam para te atender. Quando você estava com medo, ninguém dava muita atenção. O que acontece? Na vida adulta, isso é reativado constantemente. Toda vez que você está numa situação em que você acha
que está sendo negligenciado, aquilo dói muito, aquilo te gera reações intensas, né? Quando você era criança, bebê e criança, você tinha frustrações. Isso aí é normal de todo ser humano. A gente sempre está passando por frustrações. Mas quando se trata de trauma complexo, as frustrações são mais constantes. Então, se sentir abandonado é mais constante, sentir raiva é mais constante, sentir medo é mais constante. Então, isso vira assim um padrão das experiências infantis: medo, raiva, abandono. E aí, na idade adulta, quando ela fala assim que a gente vai repetir formas antigas de lidar com a frustração, ela está querendo dizer que eu tive que aprender a lidar com a frustração de uma certa forma na infância e eu vou continuar usando essa forma agora. Então, qual é a forma como você lida com a frustração? Você se enfurece, você grita, você bate na porta, bate na mesa, você joga coisa no chão, ou você se fecha completamente, não fala com ninguém, fica mudo, se esconde, some, desaparece. Ou você fica muito triste, chora muito, faz a outra pessoa sentir culpa para você conseguir sair daquela frustração, para você ter o que você quer. Qual é a sua forma de lidar com frustração? É isso que a Melanie Klein está falando, que isso a gente desenvolve ainda na primeira infância. Primeira infância, 0 a 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Tentativa de reparar feridas emocionais iniciais. O que significa isso? Se eu me sentir muito negligenciado, abandonado, rejeitado, quando eu sou adulta, eu vou fazer de tudo para não sentir isso e ter do outro aquilo que me faltou. Isso é reparar feridas emocionais iniciais. Então, o que vocês precisam ter consciência sobre a vida de vocês? Tudo que acontece hoje com vocês pode estar despertando algo que já existia dentro de você, que já fez parte da sua vida infantil. E aí você vai automaticamente usar aqueles recursos que você desenvolveu lá na infância, independente se você agora é adulto, se você agora é autossuficiente, você se cuida, você se banca. Quando você sente aquelas emoções, você volta para a infância e reage intensamente. É por isso que às vezes a gente vê pessoas super inteligentes, que são diplomados, que são, assim, intelectuais, mas que quando alguém confronta uma ideia dessa pessoa, quando alguém acha engraçado alguma coisa que essa pessoa fala, ela explode como uma criança de 5 anos. Ela grita, ela xinga, ela esperneia, e você olha e fala assim, mas como assim, né? Esse é um adulto ou ele virou uma criança? É sobre isso que a Melanie Klein está falando. Então, ela continuando aqui o texto, ela fala que o bebê, ele já vive conflitos emocionais intensos, né? Diferente de visões antigas que achavam que o bebê não tinha vida psíquica complexa. A Melanie Klein, ela percebeu que desde muito cedo o bebê tem ansiedade, o bebê ama e odeia ao mesmo tempo, o bebê sente culpa, o bebê tem necessidade de proteção e vínculo. Então ela descreve como o bebê fantasia inconscientemente sobre o que acontece com ele, especialmente em relação à mãe, né? Ou o cuidador principal. Então, o que ela está querendo dizer com isso? Que essas emoções, elas vêm, medo, raiva, ódio, ansiedade, tudo isso vem e ela automaticamente começa a criar imagens mentais das experiências que ela vai tendo com essa mãe, com esse cuidador principal, sobre o que vai acontecer depois, sobre como que essa mãe vai vir ou vai deixar de vir. E isso vai intensificando os sentimentos que ela tem com essa mãe ou com esse cuidador principal. Como é que nasce a visão de mundo, segundo Melanie Klein? A criança vai formando uma imagem interna das pessoas e do mundo e do modo que ela vive. Então, vamos dizer que uma criança,
está sendo criada por uma mãe que tem muitos filhos, é muito ocupada, trabalha, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido. Então, esses outros filhos mais velhos, muitas vezes, são aqueles que ajudam em tudo, inclusive a cuidar dela, que é um bebezinho. E aí, o que vai acontecer, né? Ela sabe que tem uma mãe, mas essa mãe está sempre ausente. Quem aparece é o irmão, é a irmã mais velha, às vezes até o pai, mas a mãe não aparece. Que imagem interna essa criança começa a criar sobre essa mãe? A minha mãe, ela não está disponível. Toda vez que eu penso nela, que eu choro por ela, que eu grito o nome dela, que eu peço pela mamãe, vem outra pessoa. Minha mãe não está disponível. Essa é a imagem que começa a se formar. A partir do quê? A partir do modo como essa criança está vivendo. É culpa da mãe? A mãe está fazendo de propósito? A mãe está abandonando essa criança? Não, a mãe não está tendo tempo, ela não está tendo disponibilidade. Não significa que ela não ama essa criança, não significa que ela não quer o melhor para essa criança, mas ela não está tendo disponibilidade dela largar tudo para ficar ali exclusivamente com aquele bebê. E quem é mãe aí sabe que quando a gente tem um bebê, pelo menos assim nos primeiros 6, 7 meses de vida, esse bebê ele só quer e só precisa estar com a mãe. Então, a gente tem que ter uma disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, que é praticamente inviável, mas quando é uma mãe que ela tem o suporte, ela tem apoio, ela até consegue fazer isso, fica exausta, mas consegue fazer isso, e isso ajuda a criança a criar uma imagem mental específica dessa mãe que está sempre ali. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes essa mãe, com 3 meses de vida do bebê, ela tem que voltar a trabalhar, né? E aí começa essa construção diferente dessa mãe, dessa maternidade que está acontecendo ali. Outro ponto que a Melanie Klein traz, quando a criança vive muita angústia nessa fase da vida, o mundo ele pode parecer ameaçador, as pessoas podem parecer instáveis e perigosas, a vida pode parecer insegura. São aqueles casos de famílias onde às vezes a mãe tem um problema emocional e ela tá muito irritada, ela é instável, ela não consegue se autorregular, explode constantemente, não tem paciência com o bebê. Então, o bebê tá sempre se assustando, né, levando sustos, né? As pessoas em volta também estão sempre brigando, gritando, né? Pode ter um ambiente assim, e aí o bebê tá sempre com uma sensação de perigo, né? A vida vai parecendo uma coisa insegura, né? Então a gente precisa ter consciência de que o bebê, desde o seu nascimento e até antes do nascimento, já existem estudos mostrando isso, que o bebê, ele sente emoções, ele sente o que a mãe sente, ele interpreta o que a mãe sente, ele vai aprendendo a lidar com essa mãe, com esse ambiente, desde muito cedo, desde o seu nascimento. E essas experiências não são experiências que vão ser esquecidas depois, não. Elas são experiências que ficam para a vida toda. Gente, eu me lembro, com 55 anos, eu me lembro do meu berço e eu me lembro de que tinha umas gradezinhas, era de madeira, e tinha umas gradezinhas que eu colocava a mão, eu segurava, que eu tentava passar a minha mão ali. Eu me lembro disso, né? Então, você lembra, você tem lembranças, tudo aquilo ali que você viveu também estava permeado por emoções de paz, de segurança, de medo, de raiva, de angústia, de ansiedade, tudo vai sendo permeado por emoções. Então, muito cuidado, quem tem bebê, quem quer ter bebê, muito cuidado com as experiências que você vai conseguir proporcionar para esse bebê. Isso vai ficar na psique dele para sempre. Outro ponto, quando é o contrário, quando há acolhimento suficiente,
O que a criança ela entende? Que o mundo é um lugar confiável, né? Que essa criança ela começa a desenvolver mais capacidade para lidar com frustração, há mais esperança e mais estabilidade emocional, né? Essa base que a criança começa a vivenciar nos seus primeiros meses de vida é o chão emocional que o adulto proporciona. As relações adultas, elas vão então ter eco nas relações iniciais. Então, hoje eu tenho um relacionamento adulto e se eu prestar bem atenção, esse relacionamento, ele tem um eco lá atrás na minha relação com a minha mãe, com o meu pai, né, com a minha família. Então, a Melanie Klein, ela liga diretamente a infância aos relacionamentos. Então, quando a pessoa, na idade, quando adulto, né, ele tem muito ciúme, tem muito medo de abandono, dificuldade de confiar, necessidade de controlar, dependência emocional. O que isso significa? Esses comportamentos são tentativas de evitar reviver ansiedades antigas, principalmente ligadas à perda, inveja e insegurança. Outra coisa que Melanie Klein fala é que o nosso desenvolvimento emocional, ele envolve muito culpa, reparação, né? A maturidade envolve muito isso. Então ela fala, o desenvolvimento emocional saudável, ele envolve a capacidade de sentir culpa, não no sentido destrutivo, mas como consciência afetiva. Então, você começa a desenvolver uma consciência de que o que você faz afeta o outro, pode afetar negativamente. Então, isso gera culpa, porque você quer ver o outro bem. Também uma capacidade de reconhecer o impacto da própria raiva, do ódio no outro, uma capacidade de desejar reparar, de cuidar, de construir, de amar melhor. Ela chama isso da base para maturidade e saúde emocional. Então, a maturidade, ela é você estar sempre observando o impacto do que o que você faz causa no outro e tentando melhorar os seus relacionamentos, né? Quando você sente culpa, quando você vê que você pegou pesado e aí você pede desculpas, mas você tenta mudar, né? Tudo isso é maturidade. Agora, aquela pessoa que, por exemplo, como borderline, que não está em tratamento, que repete padrões tóxicos e não muda, né? Ali não há um amadurecimento. Então, a Melanie Klein, né, como eu já falei, vai chamar todas essas capacidades que a gente desenvolve na infância de a base para a maturidade emocional. Quanto mais adaptado, equilibrado, regulado for o nosso ambiente, nossa mãe, mais a gente vai trazer isso, essa adaptação, esse equilíbrio, essa autorregulação para a nossa vida adulta. Então, o adulto maduro é aquele que consegue amar sem idealizar demais, tolerar frustrações sem se destruir, lidar com conflitos sem romper tudo, né? Então, a pessoa que ela consegue ir amadurecendo tudo que ela viveu na infância, aprendendo, tentando melhorar, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir se relacionar com o outro real, não o outro idealizado. Porque quando você tem muitos traumas, muitas faltas, você olha para o outro com essa idealização. Ele vai preencher minhas faltas, ele vai resolver meu problema. Eu chego com uma notinha, com tudo que eu quero que o outro resolva, e fico com essa idealização de que esse vai me dar atenção, esse vai me dar segurança financeira que eu nunca tive, esse vai me dar respeito que eu nunca tive. E você não consegue se relacionar com a pessoa real, você fica se relacionando com a idealização que você cria. E aí, com certeza, vem mais frustração, decepção, desconexão. O adulto maduro, ele vai olhar para o outro e vai falar assim, ok, essa pessoa, eu gosto muito de estar com essa pessoa me faz muito bem,
Mas ela tem momentos em que eu não gosto, que ela faz coisas que eu não gosto, mas a gente vai conversar, a gente vai dialogar e a gente vai encontrar um meio termo e a gente vai seguindo. O adulto maduro, ele consegue tolerar frustrações sem se destruir, né? Então ele consegue passar por aquela frustração e não se punir porque não deu certo aquilo que ele queria. Ele não vai gastar todo o seu dinheiro ou beber desesperadamente, ou usar substância, ou agredir as pessoas que ele ama. Ele não vai se destruir, nem destruir seus relacionamentos, porque ele teve uma frustração. O adulto maduro, ele vai lidar com conflitos sem romper com tudo. Quer dizer, sabe aquela pessoa que está sempre mudando de emprego porque no primeiro problema que tem com o chefe pede demissão e vai embora, sai correndo? Não consegue tolerar conflitos. Rompe com tudo, tem que começar tudo do zero novamente, né? Não termina lá no que começa, porque começa a ficar frustrante, começa a ficar conflituoso aquilo ali, vai embora, abandona. O adulto maduro não, ele fica ali persistindo porque ele acha que vale a pena, porque ele acha que é possível, porque acha que é possível melhorar, e aí ele não abandona. Agora, por que a gente repete tanto esses padrões quando a gente é adulto? A Melanie Klein, ela fala que essas repetições acontecem porque o psiquismo está tentando dominar esse medo antigo. É um lado da sua personalidade que quer evitar que você sinta dor. O lado explosivo quer evitar que você sinta dor. O lado que foge, se esconde, quer evitar que você sinta dor. O lado que se faz de vítima e gera culpa no outro quer evitar que você sinta dor. Esses são os padrões que se repetem na sua vida. Qual é o padrão que você percebe toda vez que você é frustrado? Isso é uma tentativa sua de dominar um medo antigo. Esses padrões, né, é uma tentativa também da gente reescrever essas histórias, né? Só que como a gente não dá conta de entender, não dá conta de resolver, a gente fica repetindo, repetindo. É por isso que tem uma frase comum da psicologia, né, que a gente fala assim: você vai continuar repetindo o mesmo erro até você aprender. Chega uma hora que você aprende a lidar com aquilo e aí você não repete mais. Eu tinha uma paciente que ela teve uma mãe muito autoritária, muito crítica, muito que depreciava muito ela, que negligenciava muito ela. E aí, todos os empregos que ela tinha, sempre tinha uma mulher que ela detestava e que ela não conseguia lidar. Aí ela falava que a mulher era arrogante, que aquela mulher era insuportável, que era louca, que não tinha senso de nada. Ela falava mil coisas. Daqui a pouco ela mudava de sessão, ia transferida para outro lugar, aparecia de novo essa mesma mulher. Então sempre tinha essa figura feminina perseguindo ela. E ela não conseguia perceber que aquilo ali era ela tentando ainda lidar com aquela mãe crítica e que não acolhia ela. Até que ela consiga, né? Hoje ela não está mais comigo, mas até que ela consiga entender aquela mãe, aprender a lidar com aquela mãe que é a real, ela não vai conseguir parar de idealizar as mulheres com quem ela trabalha. E toda vez que essa mulher gerar alguma frustração, vai virar um monstro na cabeça dela. Então, não é só o que acontece hoje que te afeta, mas como que isso desperta em você dores infantis. Isso já existia dentro de você. Principalmente quando é muito intenso, quando gera muita ansiedade, muita raiva, uma coisa que não é muito normal para você, isso tem a ver com experiências infantis, com certeza. Então, segundo Melanie Klein, o adulto, ele repete padrões, não porque ele quer sofrer, não porque ele está tentando se auto-sabotar, mas porque o inconsciente dele está tentando resolver algo muito mais antigo com as ferramentas que ele tem. Concluindo tudo aí, fazendo um fechamento de tudo que a Melanie Klein falou. O mundo interno infantil, ele é uma lente do mundo adulto.
A ansiedade, o amor, o ódio, a culpa, a reparação na infância continuam ativos na vida adulta. Compreender essas raízes ajuda a pessoa a se libertar da repetição e amadurecer emocionalmente. Vocês estão vendo como ela fala sobre raízes? Eu falo muito sobre isso no meu trabalho. Quer dizer, se você não consegue conectar com o seu passado, que você está vivendo no momento presente, você fica ali repetindo, sem entender por que aquilo está sempre voltando. Por que toda hora eu estou num relacionamento com um narcisista? Por que toda hora eu estou num relacionamento com uma pessoa desregulada emocionalmente, que me gera culpa o tempo todo e que eu não consigo sair daquilo ali? Porque eu não consigo ver que essa lente que eu vejo o mundo é a lente da infância, que eu construí lá na minha infância. Quando eu consigo perceber que aquilo foi algo da infância, que foi necessário na infância, mas que agora eu posso agir diferente, eu posso ver diferente, eu posso reagir diferente, quando eu consigo ver isso, eu amadureço. E aí aquilo para de acontecer comigo. É isso que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário. Você conseguiu lembrar de alguma coisa que aconteceu na sua infância, bem pequenininho, e que hoje você assim, faz de tudo para aquilo não acontecer de novo? Comenta aqui, bota aqui nos comentários para mim. Vai lá na descrição desse vídeo que você vai achar o meu Instagram, que é Carla Terapia Online, e lá você vai encontrar outras formas de conversar comigo, vai ter o link para fazer uma sessão experimental gratuita e também outros trabalhos que eu faço para ajudar a melhorar seus relacionamentos e deixar seus relacionamentos mais leves. Até o próximo vídeo.